bom estarmos aqui, porque o Senhor merece toda a nossa adoração. Nós tivemos esse momento de louvor, de adoração. Nós temos um canal que retransmite, ou seja, a gente grava e esses nossos cultos têm sido divulgados pelas redes sociais. E uma observação de um amigo muito querido, Joveci Xavier, que mora no estado de São Paulo, ele fez uma observação. Ele disse: olha, está muito bom, tem assistido aí as programações, mas as câmeras estão muito distantes. E ele então fez esse pedido, eu desci para ficar aqui mais perto, para entregar esse recado da Palavra de Deus. Nós estamos apresentando uma série de estudos sobre avivamento. O saudoso pastor Edson Queiroz, ele publicou um tempo atrás uma série muito interessante, e eu resolvi compartilhar com a igreja e também com os irmãos que nos assistem aí pelas redes sociais sobre esse tema. Por que precisamos de um avivamento? Esse é o assunto que nós vamos falar nesta noite. E eu creio que uma das coisas que tem acontecido aqui na nossa igreja é que a igreja tem se despertado para uma coisa muito importante. A maior ferramenta que nós temos para usar enquanto estamos aqui, nesse vale de lágrimas, é o estudo da palavra e a oração. São duas ferramentas poderosíssimas que o inimigo de nossas almas não deseja que a gente entre por esse caminho. E louvado seja Deus, nós temos um grupo que durante já algumas 2 semanas ou 3 semanas, diariamente, abrem a igreja às 6 horas da manhã, antes do sol nascer, e vem aqui, mesmo com chuva ou com sereno, eles estão aqui diariamente intercedendo para que o Senhor possa fazer um avivamento nas nossas vidas, na nossa igreja. E aí, pensando nisso, esse tema que eu trouxe aqui hoje, e eu quero compartilhar com vocês, porque nós precisamos deste avivamento. Esse avivamento que é algo fundamental na nossa vida. Eu gostaria muito de compartilhar com você, com todos vocês. Por que, obrigado meu irmão, por que nós precisamos desse avivamento? Porque existe uma crise e sempre será uma oportunidade muito importante para que a gente busque o Senhor. E exatamente sobre isso, a gente precisa descobrir por que precisamos de um avivamento espiritual. E algumas coisas eu quero compartilhar com vocês, porque nossa vida pessoal está em crise. Por isso, é importante que a gente busque a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos envie esta possibilidade deste avivamento, que nos traga, em primeiro lugar, uma convicção de pecado. A Bíblia diz que nós somos pecadores e aqueles que não têm Cristo Jesus estão afastados da glória de Deus. E é um tema que os nossos irmãos do passado souberam e descobriram isso e passaram então a buscar esse avivamento. O salmista Davi, ele escrevendo lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Vejam
que os instrumentos que Deus pode usar na nossa vida são muito importantes. E Davi sabia disso, quando ele diz: Senhor, sonda a minha vida, Senhor, conhece e prova na minha vida. E aqui a gente sabe que o campo de trabalho do Espírito Santo, ele tem um local muito fértil para atuar. É exatamente na nossa mente e no nosso coração. Meus pensamentos, meus caminhos precisam ser direcionados pelo Senhor. Só Deus pode fazer com que a gente entenda esses princípios valorosos. Só Deus pode colocar essa luz poderosa nos nossos corações, nos nossos pensamentos, e possam trilhar em nossos caminhos. Com certeza, quando isso acontece, nós somos quebrantados, nós nos arrependemos e experimentamos algo maravilhoso, que é o perdão de Deus, que vem exatamente modificar a nossa vida. Nós então precisamos desse avivamento, porque a nossa vida pessoal está em crise. Em segundo lugar, precisamos de um avivamento espiritual, porque a família está em crise. E isso a gente vai encontrar no texto de João 14, João 4, que diz assim: Jesus diz: vá, chama o seu marido. Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, ele teve um carinho muito especial por ela. E ele disse assim: vá e chame o seu marido. E ela disse: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 16 e 18. Isso não mudou, meus irmãos. A família está em crise. Por isso precisamos desse avivamento. Em todas as partes do mundo, os casais não têm mais um diálogo. Sempre há contendas e brigas no seio da família. Então, isso é muito ruim. A família precisa estar bem com seus cônjuges, com seus familiares. Pais e filhos não têm mais essa comunicação. Exatamente, tem acontecido um problema muito grande por causa disso, né? Os pais abandonam seus filhos, entregando assim aos cuidados deste mundo, deixando eles assim soltos, e é uma ferramenta que o inimigo de nossas almas tem buscado exatamente na família. Filhos rebeldes, de respeito aos seus pais, às autoridades, e isso tudo tem sido devastador. Eu tenho uma filha que é professora, e aqui temos pessoas que trabalham também nos colégios. Olha, hoje está muito complicado, não existe mais o respeito aos professores, muitos são maltratados e agredidos, e tem sido um desastre no seio da família. Os vícios têm sido assim devastadores nessa área, e há assim uma grande, digamos, libertinagem invadindo os lares. Os pais já perderam o controle dos seus filhos, isso em grande escala, e há muitas mães
olha que as mães têm um cuidado especial com as suas filhas e muitas delas dizem: olha, faça o que você quiser, só não volte para casa grávida. Isso tem sido comum aí nesse mundão aí fora. E como consequência, as famílias estão disfuncionais, perderam aquele elo tão importante para levar os filhos a uma vida de retidão, de ética. Tudo isso foi contaminado pelo pecado. O divórcio, a separação e o adultério têm avançado de uma forma sem precedente no nosso país. Por isso que precisamos deste avivamento. Há alguns que conhecem os princípios da palavra de Deus. É evidente que existem pessoas que estão buscando, mas o que tem acontecido? Muitos fazem renovações de votos, tentam consertar, mas parece que há um poder maligno que digamos assim, que leva as pessoas a saírem dos trilhos e desobedecer aos mandamentos do Senhor. Mas qual seria a solução para isso? A gente pode encontrar muitas coisas que ajudam. A psicologia, a filosofia, tudo vai tendo uma certa dose de ajuda, mas os avanços tecnológicos não ajudam. Não há como resolver esse problema. Precisamos então fazer um diagnóstico e vamos constatar que o verdadeiro problema está realmente na vida espiritual. As pessoas estão se afastando de Deus. Somente uma volta para Deus e a busca da sua palavra, então vamos ter este conserto e a restauração das nossas famílias. Além disso, as futuras famílias também, elas poderão ser alcançadas se nós voltarmos para Deus, buscar os valores sagrados. Então teremos uma nação abençoada, as famílias serão abençoadas e poderão viver em paz. Quando vem o avivamento, e eu creio que é possível, que ele pode vir nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, nós vamos então poder ver as famílias restauradas, porque o Espírito Santo, além de convencer dos nossos pecados, também vai nos trazer condições para que possamos vencer todos os obstáculos que impeçam que nossas famílias vivam no controle e na vontade de Deus. Por que precisamos de um avivamento espiritual? Porque, infelizmente, a igreja também está em crise. Isso é muito forte. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Está escrito: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho proposto por Cristo. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E a gente vai poder observar algumas coisas muito ruins. Primeiro, uma liderança que não está totalmente consagrada aos pés do Senhor, comprometida, uma liderança comprometida com o pecado tem sido um problema. Os líderes têm a responsabilidade de ter uma vida santa, pois, na verdade, serão como um modelo para que as pessoas vejam a possibilidade. A gente precisa perceber também
que existem muitas pregações para agradar aos homens e o propósito de ter um auditório cheio que os aplaude. Isso a gente tem observado. Às vezes a gente tem em alguns lugares cultos, shows, tipo show. Isso também é atrair as pessoas, mas a adoração verdadeira, Deus procura os verdadeiros adoradores. Nós estamos também percebendo que existe um afastamento e as pessoas procuram até usar o marketing para que possam atrair as pessoas, mas o que atrai as pessoas é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós também não podemos mercadejar a palavra. Quantas igrejas conseguem atrair as pessoas vendendo coisas, vendendo até mesmo bênçãos? Isso é muito complicado, né? É uma tolerância ao pecado. Parece que não há mais disciplina na igreja, nos próprios líderes. Isso tudo tem sido muito complicado. A gente precisa buscar esses valores, mas precisamos do avivamento também, porque a nação está em crise. Infelizmente, a gente percebe que há uma grande onda querendo tirar os valores sagrados, os valores judaicos cristãos, e já em alguns lugares já é proibido falar de Deus. Nas escolas existe uma forte corrente para que não se fale de Deus. E isso é porque a nação está em crise. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 19 até o 22, diz assim: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos, os mandamentos que lhes dei, prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe de minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. Versículo 21, segundo Crônicas 7, 21. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? Versículo 22. E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre vocês esta desgraça. Meus irmãos, esse texto que está no Antigo Testamento parece que foi escrito para os nossos dias. E aqui no verso 19 aparecem os três perigos que poderíamos até comparar com a nação brasileira. O perigo de se afastarem de Deus. Meus irmãos, como é triste ver as pessoas não querem buscar a Deus de uma forma como Ele merece. Não é inveja, não, mas um jogo de futebol entre dois times famosos leva 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, e fica uma outra parte que não pode entrar, porque tem um limite de público hoje, né? E recentemente aqui mesmo no Maracanã teve até uma invasão, porque não tinha mais ingresso para vender, o pessoal entrava à força, arrombaram lá. E por quê?
Não poderia ser assim também para buscar as coisas sagradas? Não poderia ser, irmãos? O Deus que nos ama tanto, o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós. Então, aqui é uma lista de situações que indicam este afastamento. Falta convicção de pecado, falta quebrantamento, falta arrependimento, falta confissão. E tudo isso vai trazer a restituição. Olha, há uma indiferença com a palavra de Deus, há uma negligência à oração. Eu sei que não é fácil acordar às 6 da manhã e vir ao local para orar. Aí alguém pode dizer, mas eu posso orar em casa. Você não consegue, irmãos. Você não consegue. Você não consegue. Isso tudo a gente precisa aprender, que precisamos desse avivamento. Falta o apetite espiritual e falta frutos, porque há indiferença, apatia, displicência, comodismo, mas desejo de prazeres do que a busca das coisas sagradas. E a gente pode encontrar algumas situações dessas na nossa própria vida. Talvez seja um sinal do afastamento de Deus. O perigo de abandonar a palavra de Deus, abandonar os decretos, os mandamentos que o Senhor deixou para que a gente seja feliz e tenha uma vida prática. Quando colocamos nossas circunstâncias, desejos pessoais, vantagens pessoais, abandonamos algum prazer acima da palavra de Deus, nós estamos abandonando aquilo que o Senhor determinou para nós. O perigo grande também que a nossa nação está ainda muito arraigada com a questão da idolatria e prestar culto a outros deuses. Eu creio que, pelo que a gente já estuda na palavra, é a coisa que mais entristece o Senhor. Quando você troca o culto a Ele por outras coisas. E, infelizmente, aqui não é uma crítica apenas, digamos, a gente pode observar isso. A nação brasileira, infelizmente, é idólatra. Sabiam? O Brasil, apesar de afirmar que o governo é laico, mas a gente aceita certas coisas abertamente, como a padroeira do Brasil, Aparecida, a padroeira do Brasil. Muitas pessoas da nossa nação se curvam a deuses que a palavra condena. Além disso, a nação brasileira inventa outros deuses, como Padre Cícero, Frei Damião. A gente tem aqui na igreja o irmão Damião, mas ninguém presta culto a ele, né? Ninguém presta culto. Se bem que ele é um exemplo de vida cristã, né? Autêntica aqui na comunidade, é respeitado, né? Mas até a nossa querida irmã Dulce tentaram fazer culto para ela. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara. É como ela afirma que há um só Deus, Criador e controlador de todas as coisas. Um Deus que nos ama de uma forma sobrenatural. Um Deus que, na verdade, nos colocou aqui como administradores, como seus mordomos, mas Ele não deu essa autonomia para buscar outros deuses
e colocar como nosso protetor. Então, meus irmãos, nosso Deus, Ele não gosta de dividir a sua glória com ninguém, porque Ele, lá em Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Conclusão: a situação de crise sempre é uma grande oportunidade para a gente voltar aos trilhos e buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e volte para o Senhor, e o Senhor vai se compadecer. Então, a única solução para a nossa vida pessoal, nossas famílias, nossas igrejas e nossa nação é um poderoso avivamento espiritual que precisa começar em mim. Você pode dizer? Precisa começar em mim. Quero ouvir você falar isso. Eu preciso deste avivamento na minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o nome do Senhor seja louvado nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Convido o Ministério do Louvor e convido a igreja a se colocar de pé. Vamos juntos adorá-lo, porque Ele merece toda a nossa adoração. Amém. Como é bom, né, adorar o nosso Deus. Como é bom estar na presença, na casa do nosso Pai. E Ele nos trouxe essa rica mensagem, qual precisamos ser renovados, qual precisamos buscar a face do Senhor em todo o tempo e fora de dentro. E se queremos uma mudança na nossa vida, tem que partir de nós mesmos essa mudança. Renovar, buscar, trazer o Senhor, a visitação do Senhor começa a partir do momento que nós entendemos que somos limitados, necessitados da sua presença, da sua face. Vamos adorar a Deus pedindo para que não sejamos iguais a como entramos aqui hoje nesta casa. Pedir a renovação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor.
o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.